Muito boa noite, seja bem-vindo! Você já deve ter percebido que, especialmente nos grandes centros, é possível sentir um aumento das temperaturas e uma redução na umidade do ar. Por que isso acontece? Entra ano, sai ano, o crescimento urbano vem aumentando e os espaços verdes que trazem qualidade de vida à população diminuindo. Para que se tenha uma melhoria da qualidade ambiental nas cidades, é preciso preservar e criar espaços arborizados. De que forma? A partir de uma distribuição planejada de vegetação em vias públicas e de áreas de preservação como praças e parques. E bem, esse é o assunto de uma pesquisa aqui dentro da UPF e é também o tema de discussão do Universidade Aberta de hoje. Mas antes de falarmos sobre isso com os nossos convidados de hoje, aqui no estúdio vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. O crescimento das cidades provoca ao longo do tempo a redução da cobertura vegetal. Aos poucos, o verde começa a dar lugar ao cinza do asfalto e do concreto. Mais do que uma mudança de cor, a falta de áreas verdes compromete a qualidade ambiental e de vida da população. Dados da ONU apontam que as áreas urbanas precisam ter no mínimo 30% de cobertura vegetal. A maioria das cidades de médio e grande porte passam bem longe deste índice. Por isso, o esforço para garantir programas de arborização. Passo Fundo é um exemplo disso. Com o projeto Uma Criança, Uma Árvore, foram 6.500 árvores plantadas em 2 anos. O secretário do Meio Ambiente, Rubens Astolfi, explica que o objetivo do programa é realizar educação ambiental e também arborizar os espaços públicos do município. Para cada criança que nasce na cidade, nós plantamos uma árvore em homenagem ao nascimento dessa criança, com isso envolvendo a comunidade com o cuidado com o meio ambiente e também arborizando a cidade de forma correta e orientada e planejada. Espaços bem desenhados com o auxílio da vegetação, especialmente cobertura arbórea, podem melhorar a qualidade de vida nas cidades e melhorar a saúde física e emocional dos moradores. Nós temos estudos que onde tem arborização urbana, onde tem árvores presentes na vida da cidade, essa temperatura, a umidade do ar, ela melhora, Então fica mais fácil aí das pessoas viverem. Além disso, nós temos a questão do sombreamento, a questão do isolamento acústico, que muitos lugares isso favorece, e também o abrigo da fauna, os passarinhos, aí a fauna que habita aí a área urbana da cidade. Então esses são os principais aspectos positivos da arborização urbana. A cobertura vegetal urbana passou a ser um objeto interessante de estudo. Pensando nessa proposta, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo criou um projeto de pesquisa que busca a preservação e sustentabilidade da vegetação arbórea urbana. Mais sobre este assunto você acompanha agora no estúdio. Aqui dentro da UPF, um projeto de pesquisa estuda a preservação, a sustentabilidade e a arborização das cidades. Para nos trazer esclarecimentos e também informações sobre esse assunto, eu recebo no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Evaniza Fátima Reginato Quevedo Melo, acompanhada então da estudante de arquitetura e urbanismo da UPF, ela que é bolsista desta pesquisa, a Heloísa Zorzo. Sejam muito bem-vindas à Universidade Aberta. Muito obrigada. Professora, a relação então, esse relacionamento aí homem e natureza não anda muito bem, não é mesmo? Realmente, existem alguns problemas e à medida que se vai evoluindo, percebe-se que os impactos ambientais estão aumentando. E essa relação do homem com a natureza está cada vez sendo mais complicada, especialmente porque o homem às vezes não respeita os espaços e com a questão da urbanização, muitas áreas são exploradas de uma forma um pouquinho mais agressivas do que deveriam ser. Também a gente percebe
que a preservação ambiental é de grande importância e a gente precisa estar atento a essas questões, porque a nossa vegetação arbórea está cada vez diminuindo mais, especialmente nos centros urbanos. Então, nós precisamos estar atentos para que as pessoas também percebam que a gente precisa das árvores e que elas são de grande importância dentro do relacionamento com o homem e a universidade. Então, desenvolve um projeto de pesquisa já há alguns anos para que a gente possa trabalhar isso e reconhecer, saber o que a gente tem dentro da nossa cidade, quais são as espécies que nós temos dentro da nossa cidade, porque as pessoas precisam conhecer as espécies, precisam conhecer o que elas têm, para que elas também possam, percebendo isso, elas conseguem tomar conta disso, se apropriar desses espaços, né? Então, nesse sentido, exatamente, sentir-se pertencente aos espaços. E aí, desta forma, a gente consegue com que a população também interfira, né? E a gente consegue, então, mostrar o que nós temos. E para isso a gente precisava saber primeiro o que a gente tinha. Então a gente já fez algumas atividades e essas atividades nos demonstram, né, que nós temos muitas coisas ainda para fazer e temos que ter muita atenção nessa questão do planejamento, para que quando a gente trabalha com planejamento a gente consegue fazer coisas muito melhores e a gente consegue bons resultados para as nossas cidades. Tá certo. Essa pesquisa, então, que você mencionou já, professora, existe desde 2010. Eu queria que a Heloísa nos falasse, então, um pouquinho que tipo de ações vocês estão realizando e onde. A cidade é Passo Fundo, certo? Isso. Os levantamentos são realizados em Passo Fundo, em 3 praças, na Capitão Jovino, na Almirante Tamandaré e na Antonino Xavier. São feitos os levantamentos de temperatura, de umidade, decibéis e velocidade dos ventos. Daí são, desde 2010, então, que é feito 5 isso. anos já, né? Já são 5 anos e feitas as comparações. Essas medições são feitas nas trocas de estações. E cada troca de estação, então, vocês vão aos centros da cidade e também às praças, justamente para fazer essas medições. Isso, também nos canteiros centrais da Avenida Brasil são feitos os levantamentos e as comparações desses valores. Por que a escolha pelas praças, professora, e por que esses levantamentos eles são importantes? Bom, a gente iniciou com algumas praças e a gente também aumentou mais algumas à medida que a gente foi trabalhando. Inicialmente a gente começou com a Praça Toqueto e aí depois nós passamos a trabalhar também com a Praça Marechal Floriano. A gente tem trabalhado nessa questão das temperaturas e velocidade do vento, para que a gente possa verificar o que está acontecendo no entorno das praças. Então, como a gente já tem mais anos de trabalho, a gente consegue perceber que o entorno das praças modificaram ao longo desse tempo. Muitos edifícios já foram construídos, né? Então a mudança do entorno também está interferindo um pouco nas questões das temperaturas e na velocidade do vento, especialmente. Te interferindo um pouquinho, essas são algumas das agressões, vamos dizer assim, que o ser humano causa, então, ao meio ambiente. A questão do excesso de concreto, vamos dizer assim, né? Muitos edifícios. Há também a poluição, entre tantas outras agressões que a gente poderia citar, não é mesmo, professora? Sim. Também a gente percebe que inicialmente a gente fazia a medição em decibéis e eram menores os resultados. Então, o que a gente percebe isso? Aumentou o número de veículos, aumentou o movimento na cidade. Então, a gente percebe isso também, que esse ruído aumentou. Então, nós precisamos ter a vegetação presente para que ela possa também absorver um pouquinho disso, né? Então, a gente tem muitas atividades que mudaram no entorno das praças. Então, tinha áreas que eram essencialmente residenciais e que hoje não são mais residenciais, que também são áreas de comércio, né? Tem áreas educativas, então mudaram as funções do entorno, né?
Também a gente faz alguns questionários com os alunos, com as pessoas, os transeuntes, né, os munícipes, as pessoas que passam pela praça, né? Uhum. E a gente percebe, uma das questões que mais nos chamou a atenção é em relação aos nomes das praças, né? Então, uma das perguntas é se as pessoas sabem o nome das praças. Algumas praças, por exemplo, Antonino Xavier, praticamente mais de 80% das pessoas não sabem esse nome, elas não reconhecem por esse nome, mas sim elas reconhecem por Praça do Hospital da Cidade. Okay. Então a gente percebe aquela teoria que a gente tem de que as praças têm uma grande relevância em relação ao seu entorno e que as pessoas se apropriam destes nomes, a gente percebe isso nos resultados das pesquisas, né? Marechal Floriano, Praça da Cúria. Exatamente. Uhum. A Marechal Floriano, as pessoas não identificam por Marechal Floriano, sempre por Praça da Cúria. E essa praça também é uma praça que, nesses últimos anos, teve uma requalificação dela, então a gente também precisa atualizar os nossos dados, porque nós temos dados de toda a vegetação da praça e essa praça, todas as vegetações estão georreferenciadas. Que então, seria, professora? Elas estão referenciadas num eixo X e Y dentro da praça, aonde está cada uma dessas plantas está relacionada num gráfico e a gente trabalha isso num programa que a gente chama de ArcGIS, que é o nome do programa. Então a gente tem um mapa da praça com a vegetação. Como ocorreu agora algumas mudanças em função do novo projeto, né, da requalificação, algumas árvores foram retiradas, obviamente com autorização. Claro. E essas, então, a gente vai estar agora na próxima etapa fazendo o levantamento novamente para identificar e atualizar, então, essa praça também. Ok. Como que está sendo para você, então, enquanto bolsista dessa pesquisa e também estudante aí do curso de Arquitetura e Urbanismo, participar desse trabalho? É muito interessante, é muito bom para qualificar o nosso conhecimento dentro da universidade, tendo um projeto de pesquisa, e também por conta da sustentabilidade de todo o envolvimento que tem a relação de vegetação e meio ambiente dentro do curso de arquitetura e tudo que ele abrange. Então, eu acho que é bem importante, assim, foi bem válido, muito importante e é muito produtivo, assim, fazer isso. Ok, bem, a gente vai voltar a falar sobre a importância dos espaços verdes, né, especialmente aí na área urbana, mas vai ser no próximo bloco. A professora continua com a gente. Heloísa, muito obrigada pela tua participação, sucesso aí com os teus projetos e o teu futuro profissional. Muito obrigada. Obrigada a você. Bem, Universidade Aberta vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O relacionamento da humanidade com a natureza, que aconteceu inicialmente com poucas interferências nos ecossistemas, hoje em dia mostra uma pressão e desequilíbrio exercidos sobre os recursos naturais. Esse relacionamento não anda bem mesmo, viu? E é preciso mudar o comportamento do homem em relação à natureza. De que forma? Uma das alternativas está relacionada à arborização dos espaços públicos e é para tratar desse assunto que é tema de pesquisa aqui dentro da UPF, que segue me fazendo companhia no estúdio, a coordenadora do projeto, a professora doutora Evaniza Reginato Quevedo Melo, acompanhada agora então da estudante Tayana Brum Pires. Seja muito bem-vinda, Tayana. Obrigada. Professora, nós falávamos então no bloco anterior da importância dos espaços verdes. Por que eles são tão importantes, especialmente nas cidades? Bem, os espaços verdes, eles têm vários benefícios para a população e para o ambiente em geral. Então, iniciando primeiro a questão de qualidade do ar, de qualidade do ambiente, poluição,
todos os espaços abertos, os espaços onde a gente tem vegetação, a gente consegue contribuir para diminuir a pressão, diminuir o estresse das pessoas. Então, as áreas verdes, elas permitem com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, diminuindo temperaturas, contribuindo também na questão dos recursos hídricos em função das raízes, da infiltração da água, então que a gente consegue fazer com que isso melhore, né? Nós temos percebido que a vegetação e as áreas verdes nas cidades, elas devem aumentar para que as pessoas que vivem dentro dos seus apartamentos, em áreas que não têm um jardim para poder levar seus filhos ou para poder caminhar um pouquinho numa área de gramado, elas precisam desses espaços verdes para elas também poderem estar em contato com a natureza, que isso é um benefício muito bom para todas as pessoas. Então, nós precisamos qualificar os nossos espaços e, dessa forma, cuidar também da nossa vegetação, pensando na questão de sustentabilidade e utilizando as nossas espécies nativas, que nós temos muitas espécies nativas que podem ser utilizadas em arborização urbana e que elas poderiam ser mais valorizadas. E essas espécies nativas, professora, elas cumprem qual função? Por que elas são tão importantes, então, nos espaços verdes? Bem, as espécies nativas, nós podemos também trabalhar a questão de educação ambiental, porque nós podemos mostrar isso para os nossos alunos, para as nossas pessoas, para as pessoas que antigamente conheciam porque tinham mais contato com o campo, a vegetação era mais abundante dentro dos centros urbanos. Hoje a gente tem uma pressão maior de urbanização e diminuíram as nossas áreas nativas. Então, essas áreas nativas, a gente precisa colocar algumas das nossas espécies, por exemplo, o ipê amarelo, o ipê roxo, a caroba, o angico, a guajuvira, que são todas espécies nativas e que podem ser utilizadas dentro da arborização urbana, como, por exemplo, a quaresmeira para as vias públicas, né, para os espaços menores, a própria primavera, que hoje está em plena floração. Então, esse colorido que a gente pode e deve utilizar as nossas espécies em benefício de mostrar isso para as nossas futuras gerações também, porque se nós não valorizarmos a nossa vegetação nativa e só trabalharmos com espécies exóticas, daqui a um pouco as pessoas não vão começar a chamar o eucalipto de uma espécie nativa, e que é uma espécie exótica, né? Então, a gente tem que valorizar isso e dessa forma a gente trabalhando também com as crianças, com a educação ambiental nas escolas, a gente pode levar isso e fazer inclusive uma cartilha, que é das propostas nossas, é fazer uma cartilha para entregar ao poder público e que eles possam distribuir nas escolas. Tayana, qual é a tua função, então, o teu trabalho dentro dessa pesquisa? Compartilha com a gente. A função que eu desempenho agora é o levantamento das espécies, ver a atualização das praças que está tendo, a mudança da vegetação, conforme o ligustro, que na Praça Antonino Xavier, que foi feito um levantamento agora recentemente, está sendo modificado, está sendo tirado, vamos dizer assim, e está tendo implantação, está plantando novas carobas, que são árvores nativas. O ligustro também está saindo por ser uma árvore alergógena. Ele proporciona uma alergia aí, um pouquinho desagradável para o pessoal alérgico, para né? as pessoas, por causa do pólen dele, que produz muito pólen. Então, essas modificações a gente também trabalha no laboratório. Outra função que a gente tem também é analisar essas medições, que já foi falada no primeiro bloco, das temperaturas na Avenida Brasil, que são os pontos que vão da rua Marcelino Ramos até a rua Benjamin Constant, que são pontos bem importantes por estarem no centro da cidade e que tem bastante alteração, a gente vê nesses pontos. A sua presença dentro do projeto ela é bem recente, né? No entanto, como que está sendo para você fazer parte, então, desse trabalho?
Está sendo muito bom, é uma experiência que a gente não tem na faculdade, assim, nas cadeiras que a gente tem, que fazem parte do curso, e assim, aprende muito, é uma evolução assim no nosso crescimento profissional, e também pessoal que a gente lida com a população, eles vêm perguntar quando a gente está medindo, a gente tem que saber lidar com essas coisas do cotidiano também. É importantíssimo e está sendo muito legal. Com certeza. Que bom. Professora, além da cartilha, então, que outras ações a pesquisa busca cumprir? Bem, a gente já tem a gente já identificou as principais espécies que tem a gente publica algumas questões, assim, participação em eventos internacionais, que a gente já levou o nome de Passo Fundo para outros que é bem países, né? Também essa questão de quantificar o que é as principais espécies que tem na praça, quais são, em relação à Avenida Brasil, o que a gente percebe assim perfeitamente, tem todo o levantamento da Avenida Brasil. Então, da prefeitura para o Boqueirão, existe muito mais espécies exóticas do que da prefeitura para a Vila Petrópolis. Então, para Petrópolis, são espécies, a maioria são as espécies nativas. Então, a gente percebe que teve uma diferença aí da questão dos períodos de arborização também. Então, a gente tem trabalhado um pouquinho a questão histórica, então tem algumas espécies nas praças que a gente vai recomendar para que elas se tornem patrimônio público, porque, como, por exemplo, uma corticeira do banhado que a gente tem na praça, que são espécies raras e que estão ameaçadas de extinção e que estão dentro das nossas praças e que a gente pode, então, preservar essas espécies nesses ambientes. Ambientalmente, Passo Fundo precisa evoluir bastante ainda? O que a gente pode dizer sobre isso? Sim, precisamos evoluir bastante. Existe um cuidado, mas precisamos estar sempre atentos e precisa melhorar, precisamos de mais parques. Nossa cidade não tem um parque, agora que está aparecendo o Parque da Gari, né? Mas assim, as grandes cidades têm parques e nós podemos ter parques, nós precisamos de mais praças e importante que as nossas praças tenham manutenção, para que a população possa realmente usufruir desses espaços. Ou seja, não basta apenas aumentar os espaços verdes, é preciso aumentar, mas também manter. Manter com qualidade e com cuidados. Tá certo. Isso faz parte, então, professora, para a gente finalizar, dessa educação ambiental que tanto se precisa no mundo todo? Sim. E isso a gente vai conseguir com a educação ambiental e fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes ao processo. Por isso a gente faz os questionários, para que que a gente faça as coisas pensando nas pessoas que estão usando para responder às suas necessidades também. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bacana tê-las aqui com a gente, parabéns pelo trabalho. Nós é que agradecemos. Muito obrigada mais uma vez. Bem, eu aproveito também para agradecer por esse tempo que passamos juntos, então, aprendendo e conhecendo os projetos de pesquisa e também de extensão desenvolvidos aqui dentro da universidade. Na próxima semana, quem está de volta é a apresentadora do programa, a professora Bibiana Friedrich. Obrigada pela companhia.